a minha tela com vocês. Tá? Um minutinho. Aqui. Seguinte, todo mundo está visualizando? Esse exercício 3 aqui é o da página 9 da apostila, tá? Isso que está escrito aqui, ó, 2,5, 2 de 40, eu fiz no finalzinho da última aula. Depois 4,5, 4 de 40, 0,1, 10%, eu fiz no finalzinho da última aula, ok? Então, vamos dar continuidade a esse exercício. Lembrando o que ele está fornecendo para a gente. Ele fala assim, ó, o quadro abaixo apresenta as médias bimestrais de geografia dos alunos de uma classe. A média para aprovação nessa escola é de 7, tá? Ele pediu para a gente, na letra A, elaborar uma tabela de frequência absoluta e relativa com as notas desse quadro. Insira mais 2 colunas na tabela para registrar os cálculos solicitados nos próximos itens. Eu disse que no dia, né, que eu falei sobre isso, falei, não precisa colocar mais nenhuma coluna, tá? A gente trabalhou com a frequência absoluta, frequência relativa e a porcentagem. Não precisa colocar mais nenhuma coluna aí, tá? Qualquer dúvida, a gente vai discutindo aí. Vamos lá. Quantas notas 5 vocês contaram? Quem fez o exercício? 2, muito bem. Então, eu venho aqui, ó. Frequência absoluta são 2 notas 5. Ela vai ficar igual a 2,5, né? Então, a relativa é 2 do total de 40. Dividindo 2 por 40 dá 0,05. E em porcentagem, isso é 5%. Alguma dúvida na 5? Não, Pro. Não? Tá. E agora, fala. Não tem dúvida? Acho que foi isso, né? Alô, alô? Vamos lá. 5,5. Quantas notas 5,5 vocês contaram? 4. 4, muito bem. Vai dar igual a do 4,5, né? 4 do total de 40, que é 0,1, que equivale a 10%. Estou mudando a cor aqui da caneta para ficar mais fácil de enxergar. Quantos 6 vocês contaram? 1. Só um. Muito bem. Apenas um 6, né? Aí deu 1 do total de 40. Essa deu bem quebradinho, né? A porcentagem. 1 do total de 40 deu 0,025. Multiplicou por 100, deu 2,5%. Tudo bem. Quantos 6,5 vocês contaram? 4. 4, muito bem. 4 de 40, 0,1, 10%. Próximo. Quantos 7 vocês contaram? 5. 5, muito bem. 5 de 40. Esse também deu bem quebradinho, ó. Deu 0,125, tá? Que multiplicou por 100, deu 12,5%, tá? Próximo. Quantos 7,5 vocês contaram? 5. 5 também, muito bem. Então, 5 do total de 40, esse também dá bem quebradinho, 0,125, 12,5%, tá? Quantos 8 vocês contaram? 5. Muito bem. 5 do total de 40, 0,125, 12,5%. Muito bem. Próximo. Quantos 8,5? 1. 1. Só 1,5. Muito bem. 1 de 40, 0,025, que multiplicado por 100 dá 2,5%, tá? Vou só andar um pouquinho aqui.
a gente enxergar melhor isso. 9. Quantos 9 vocês contaram? 5. 5 também. Muito bem. 5 do total de 40 dá 0,125, que multiplicado por 100 dá 12,5%. E o último, quantos 10 vocês contaram? 2. 2. Muito bem. 2 de 40, 0,05, 5%. Até aqui alguma dúvida? Quem fez o exercício? Não. Não? Tá. Aí, nós temos as seguintes perguntas aqui, ó. Quantos alunos, então é quantidade, quantos alunos alcançaram a média? Quantos alunos alcançaram a média, tá? Então, o que eu vou ter que somar? Vou destacar aqui na minha caneta marca-texto. Todos os alunos que tiraram de 7 para cima. Então, ó, eu vou destacar eles aqui na cor verde, tá? Vamos somar junto. 5 com 5. 10. 10 mais 5. 15. 15 mais 1. 16. 16 mais 5. 21. 21 com 2. 23. Então, eu tenho, em quantidade, 23 alunos que alcançaram a média, tá? Agora, a pergunta é a seguinte, vamos olhar. Qual porcentagem da classe ficou acima da média? Qual porcentagem da classe ficou acima da média? Então, eu vou destacar aqui, ó, a coluninha da porcentagem. Cuidado que é acima da média, né? Então, tem que contar somente quem está acima da média, tá? Deixa eu só apagar aqui antes. Então, é só a parte que está acima da média, tá? Vamos lá. 12,5 com 12,5 aqui, ó. Aqui dá 25, certo? 12,5 com 2,5, aqui dá 15. Aí 15 com 5 dá 20, e 20 com 25 dá o total de 45, tá? Então, cuidado com a língua portuguesa aqui, ó, porque tem a palavrinha acima da média, tá? Então, quem ficou acima da média, não quem ficou na média, é acima dela, tá? Dúvidas nessa pergunta? Não. E o último é, qual a porcentagem da classe ficou abaixo da média? Então, vou trocar a minha cor da caneta marca-texto aqui, abaixo da média, vou pegar um azul. Abaixo da média, são aqui, ó, esse que eu estou destacando na cor amarela, são abaixo da média, tá? Vamos somar. 10 com 10 com 10, 30. 5 com 5, dá mais 10, dá o total de 40. E 40 mais 2,5 dá 42,5. 42,5% ficaram abaixo da média. A sala está bem equilibrada aí, né? Um pouco menos da metade ficou acima e um pouco mais da metade ficou abaixo da média, né? Se tivesse perguntado quantos alunos ficaram exatamente na média, era essa linha do 7 aí, dos 12,5%. Alguma dúvida nessa pergunta? Não. Não? Então tá. Não também. Não? Então tá ótimo. Vou trocar a minha tela aqui. E agora eu vou para a questão número 4, tá? Da página 10. Ok? Aqui a questão número 4 da página 10. Essa questão número 4 da página 10, ela diz a seguinte, ó. Os salários pagos em uma empresa estão listados a seguir. Então, você tem aí diversos valores de salários diferentes, tá? E eles estão listados a seguir. Quem fez essa tabela foi a apostila. Então, se vocês contarem aí, tem 42 salários
Quando dividir na frequência relativa, essa daqui vai dar toda quebradinha, tá? Então, podem usar a calculadora, não tem problema usar a calculadora, inclusive, em estatística, nós utilizamos muito a calculadora, né? Então, vai dar tudo quebradinho, não tem problema. O que vocês fazem? Vocês anotam 2 casas após a vírgula para não ficar tudo quebrado, ok? Então, vamos lá. Elabore uma tabela com a frequência absoluta relativa e determine as porcentagens aproximadas de funcionários que ganham menos da metade do maior salário pago. Então, depois que a gente realizar toda a tabelinha, a gente vê esse negócio, ó. Ele quer a porcentagem aproximada dos salários que ganham menos da metade do maior salário. Então, depois a gente faz essa porcentagem. Como eu disse para vocês na aula passada, eu faço uma coluna de frequência absoluta, uma de frequência relativa e uma de porcentagem, para a gente organizar as ideias aí, tá? Vamos lá. Estão me chamando? Não? 834. Quantas vezes aparece o salário de 834? 7. Muito bem. Então, 7 é a minha frequência absoluta. 7 de um total de 42. Tá vendo? Aqui vai dar todos quebradinhos. Ao dividir 7 por 42, vocês vão encontrar na calculadora 0,16666666. Então, eu vou deixar aproximadamente 0,17, tá? Na prova, pessoal, vou procurar trabalhar com valores inteiros. E a dica que eu dou quando vocês se tornarem pesquisadores também, procurem trabalhar com valores inteiros. Por exemplo, 50 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas, uma quantidade aí para isso daí não ficar tudo quebradinho, tá? Próximo. Quantas pessoas ganham 950? 10. Muito bem. 10 de um total de 42. Ao dividir 10 por 42, vocês vão encontrar 0,238. Então, eu vou deixar aproximadamente 0,24. 24%. Ok? Próximo. Quantas pessoas recebem o salário de 1.178? 6? 6. Muito bem. 6, total de 42. Vem aqui na calculadora, 6 do total de 42, dá 0,14,2. Então, vou deixar aproximadamente aqui 0,14, tá? Quando o terceiro número for 5, 6, 7, 8 ou 9, eu aumento a casa. Quando ele for 0, 1, 2, 3 e 4, eu mantenho, tá? Isso é uma resolução do IBGE de 1960, alguns quebradinhos aí, tá? Próximo. Quantas pessoas recebem o salário de 1.400? 8. 8. Muito bem, 8. Vou lá na minha calculadora. 8 dividido por 42 dá 0,190. Então, 8 de 42 é aproximadamente 0,19. 19%. Tá? Próximo. 1.780. Quantas pessoas ganham 1.780? 5. 5. Muito bem. 5 do total de 42. Vamos ver quanto é que vai dar. 5 do total de 42. 0,11,9. Então, eu vou deixar 0,12. 12%. Tá? Próximo. Quantos ganham 2.130? 5. 5. 5. Muito bem. Isso aqui fica igual a de cima, né? 5 de 42, aproximadamente aí, 0,12, 12%, tá? E o último, quantas pessoas ganham 3.415? Apenas uma pessoa, muito bem. Uma de 42. Deixa eu dividir 1 por 42, dá 0,023. Então, eu vou deixar 0,02, 2%, tá?
Quando a gente soma aqui, na outra eu não coloquei a frequência total, né? Quando a gente soma aqui tem 42 pessoas. Aqui não precisa somar. E aqui, oficialmente, o certo é dar sempre 100%. Quando dá tudo quebradinho, às vezes passa 1 ou 2%, né? Mas o certo é dar 100%. Esse caso aqui deu certinho, se vocês somarem, deu 100%. Tá ok, tá? Bem, agora vamos à pergunta inicial lá, né? Fizemos a frequência absoluta relativa à porcentagem. A pergunta é: determine a porcentagem aproximada de funcionários que ganham menos da metade do maior salário. Então, menos da metade do maior salário. O maior salário é 3.415. Eu quero saber a metade dele, tá? Então, eu pego lá 3.415 e divido ao meio. Então, a metade é 1.707,50 centavos. Vamos lá. Qual é a porcentagem aproximada de funcionários que ganham menos da metade? Então, quem que eu vou contar aqui que é menos da metade? São as pessoas que ganham 840, são as pessoas que ganham 900, são as pessoas que ganham 1.178 até 1.400. 1.780 já é maior que a metade, então ele não conta. E aí eu vou somar essas porcentagens. Então, 17 mais 24 mais 14 e mais 19. Então, nessa empresa aqui, 74% dos funcionários ganham menos que a metade do maior salário aí. Dúvidas nesse exercício? Não. Não? Então tá. Agora eu vou trocar o programa, tá? Depois eu fiz, então, eu fiz 3 vídeos essa semana. O primeiro falava o comecinho de estatística, o segundo falava justamente sobre essas tabelas, que vocês, é uma habilidade que precisa saber fazer, e depois o terceiro vídeo falava sobre representações gráficas. Eu mostrava no vídeo os diversos tipos de gráficos que existem. E aí, lá no roteiro de estudos, eu pedi para que vocês realizassem aí os exercícios 1, 2, 3 e 4. O 1 está na página 13, o 2, o 3 e o 4 estão na página 14 da apostila. Eu vou utilizar o programinha chamado Excel para a gente construir esses gráficos, e vocês verão como são práticas essas construções, né? Isso depois, quando vocês chegarem aí no ensino superior, caso forem fazer alguma pesquisa, é legal saber essa habilidade aí, tá? Então, vamos lá. Eu acho que eu tenho que parar de compartilhar a tela. Tudo errado. Espera aí que eu vou parar de compartilhar a tela. E aí eu vou compartilhar novamente para abrir o Excel. Depois, gente, esse arquivo aqui eu posso fornecer para vocês, para que vocês possam construir o de vocês também. Então, quem quiser depois em casa realizar essas construções, também fiquem à vontade, tá? Vamos lá. O exercício 1 da página 13, ele diz o seguinte: com base na tabela abaixo, construa um gráfico de colunas. Lá no vídeo, eu comentei que colunas, o que eu faço associação para os alunos lembrarem? As colunas das casas, tá? Então, são barrinhas na vertical. O que ele está fornecendo aqui, ó? Ele está fornecendo a população por idade no censo de 2010. Lembrando que esses dados aí já estão desatualizados, né? Porque esse último censo foi em 2010. Então, em 2010, no Brasil, de 0 a 14 anos, tinha aí 45.932.295 pessoas, de 15 a 29, e assim sucessivamente. Como é que eu faço utilizando o Excel para transformar isso num gráfico? Então, observem aqui. Eu vou selecionar esses dados, tá? Que são aí as idades e a quantidade de pessoas que têm essas idades. Eu não selecionei nem a primeira linha,
que é o título do gráfico, e não selecionei nem a última linha, que é o total de habitantes que o Brasil possuía em 2010, tá? Aí, eu vou aqui em cima, no Excel, tá? E vou inserir. Aqui você tem várias opções, mas dentre essas opções, nós temos aqui um item que são gráficos, tá? Como eu quero gráficos de coluna, eu vou clicar nesse primeiro itemzinho, ó. Esse primeiro itemzinho, ele insere gráfico de colunas ou de barras. Então, eu vou escolher aí o gráficos de colunas. O de colunas são os dois primeiros, um é em 2D, o outro é em 3D, né? E embaixo a gente tem o de barras. Ao clicar aqui, olha só que interessante. O programa, ele faz sozinho, automático, esse gráfico. Você não tem que ficar desenhando, não tem que fazer nada. Aqui, se você clicar no título, você consegue inserir o título do gráfico, né? Então, eu venho aqui, ó, o título do gráfico é População por Idade. Essas informações são do censo de 2010, ok? Aqui está o gráfico. Você poderia tirar, aí sim, tem diversos recursos, existem outras maneiras ó, de mostrar esse gráfico aqui em cima, tá vendo? Tem algumas maneiras mais sofisticadas, que você vai fazer trabalho acadêmico, tá? Mas, basicamente, é isso que ele faz. Vou deixar esse daqui, ó, esse que ficou bem... Você pode também não querer colocar essas informações em cada barrinha, aí vocês podem brincar de várias formas diferentes. E uma coisa interessante também que o Excel faz, ele pode deixar assim, dentro da planilha, ou você pode criar uma nova planilha aqui, ó, mover gráfico, né? E você pode criar uma nova planilha só com a informação do gráfico. Olha só que interessante. Aí ele fica bem grandão, você pode trocar as cores. Então, o Excel aí é a nossa barra de ajuda, de ferramenta, para construir gráficos, né? E para trazer essas informações para vocês. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, pronto. Não? Então, depois aí na casa de vocês, vocês podem brincar, eu vou fazer os outros exercícios, mas vocês podem brincar aí com o Excel, construindo os próprios gráficos de vocês, ok? Depois, deixa eu só parar de compartilhar essa tela, porque eu vou usar o outro programa. Depois, o exercício, ele solicitava o seguinte, ó, depois que construía, ele falava assim, ó, compare o gráfico que você construiu com o de setores da página 10, que foi feito uma tabela. Que vantagens e desvantagens vocês conseguem observar neles. Então, o que a professora fez? Eu preparei uma tela na qual coloquei um ao lado do outro, para que vocês possam visualizar e me dizer aí quais as vantagens e desvantagens, o que vocês enxergam de diferente aí, tá? Então, aqui, ó, esse é o exercício 1, página 13. O que a professora fez? Eu fui lá na apostila e eu copiei o gráfico que ele pediu. O gráfico tem as mesmas informações, ó, população brasileira distribuída por faixa etária, censo de 2010. Aqui, ao invés de colunas, ele está em setores. Então, quem assistiu ao vídeo viu que existe aí esse gráfico, que é o gráfico de setores. O que eles têm de diferente, tá? Alguém poderia observar alguma diferença entre esse, que está na página 10, e esse outro que eu acabei de construir, que são colunas? O da página 10, que é o de setores, ele é mais fácil por conta das cores e também tem legenda, né? Isso é uma coisa interessante, né? O da página 10, ele teve que acrescentar a legenda, né? Enquanto o outro não teve necessidade, para que a gente pudesse diferenciar. Mas tem mais uma diferença aí de um para o outro. O da página 10 tem porcentagem. Isso, certinho. O da página 10, as informações estão em porcentagem. Então, aqui a gente consegue ter uma ideia maior do todo, né? Por exemplo, a gente consegue perceber que em 2010, né, quase 1/3 da população, aí, um pouquinho menos de 1/3, tinha de 15 a 29 anos, que a gente tem uma população brasileira que é uma população jovem, né?
Quer ver, se você olhar aí, ó, de 15 a 29 anos, você tem 26,91%, né? Essa informação já é mais difícil de conseguir olhando o gráfico ao lado. É claro que no gráfico ao lado fica nítido que a maior população aí tem de 15 a 29 anos, tá? Mas aqui a gente fala de porcentagem, que é diferente de valor absoluto, que é o caso do segundo. Alguém vê mais alguma diferença? Alguém quer fazer mais algum comentário desse exercício? Alô, alô, gente? Eu acho Diga. Eu acho que por ele ser, tipo, nesse formato redondo e ser bem dividida os setores, dá para perceber melhor a diferença entre as porcentagens, sabe? Tipo, o amarelo, se for comparar o amarelo com o vermelho. Isso mesmo. Isso é importante, Gabriela. Você consegue ver justamente essa fatia em relação ao todo, né? Quando você olha o primeiro, fica muito nítido que 75 anos ou mais, a população brasileira é bem pequenininha, né? 3%, né? Você consegue ver como é diferente de 15 a 29 ou de 30 a 44, né? Você consegue, fica bem nítido nesse de setores. Mais alguma observação com relação a essa questão? Alô, alô, gente? Não, Pro. Não? Então tá. Vou parar de compartilhar a tela novamente, tá? E vou voltar para o Excel. Então, nós estávamos lá naquele gráfico, tá? Do Excel. Agora, vocês vão virar aí na apostila de vocês e vão para a página 14. A página 14 tem o exercício 2. Ele fala o seguinte: o que os adolescentes mais fazem na internet? Observe o resultado dessa pesquisa. Então, aí tem uma tabelinha que tem assim, ó, o que os adolescentes mais fazem na internet. Aí o primeiro itemzinho, 95%, é participar de redes sociais. Depois o itemzinho, pesquisar temas escolares, 57%. Ouvir e baixar música, 80%. Jogar, 39%. Assistir a séries e filmes, 73%. E ler notícias. Na letra A da apostila, ele pede assim, ó, construa um gráfico de barras para apresentar esses resultados. O que eu falei no vídeo para o aluno lembrar? A barra que está na horizontal. Barras de chocolate. Barras de chocolate, quando nós vamos lá no mercado, estão na horizontal, né? Como é que eu faço isso utilizando o Excel? Como é que eu faço essa construção? Então, como eu disse para vocês no outro, não selecionem o título, tá? Vem aqui e seleciona apenas as informações. Então, selecionei participar de redes sociais até o 35%. Eu venho aqui em cima da minha barra e vou selecionar o item inserir. Aparecem diversas opções. Eu quero inserir gráfico, tá? O primeiro gráfico aqui, ó, é o gráfico de colunas ou de barras. Se eu clicar nesse itemzinho, vão aparecer as opções. Então, pode ser as duas primeiras, fala de colunas, e barras nós temos no terceiro e quarto itemzinho aqui, tá? Então, eu vou pedir para inserir um gráfico de barras, tá? Vou deixar ele mais bonitinho aqui, olha só que bonito, tá? E aqui, se eu clicar em cima do título, eu consigo alterar o meu título, tá? Qual é o título desse gráfico? O que os adolescentes mais fazem na internet, ok? E aqui eu tenho o gráfico, né? Então, fica nítido, né? Que o que mais os adolescentes fazem aí na internet é participar de redes sociais, depois tem uma grande quantidade que ouvem músicas ou baixam músicas, depois a gente tem aí assistir filmes e séries, né?
depois pesquisar temas escolares, até que apareceu bastante, né? Depois nós temos lá ler notícias e jogar quase empatado, né? Vamos ver a pergunta B. Alguma dúvida na letra A, como a gente construiu esse gráfico? Não, Pro. Não? Então, tranquilo. O próximo item pergunta assim, ó. Por que é possível afirmar que a pesquisa permitia que cada pessoa pesquisada desse mais de uma resposta? Por que é possível afirmar que a pesquisa permitia que cada pessoa pesquisada desse mais de uma resposta? Alguém sabe responder essa pergunta? Porque se você somar todas as porcentagens, vai dar mais de 100%. Exato. Notícias, jogos, filmes. Isso mesmo, isso mesmo. Então, quando você somava, né, vai dar mais 100%. Então, o que que eles fizeram? Então, eles olharam lá, vamos supor, 100 pessoas responderam à pesquisa, 5 não participavam de redes sociais, então 95 participavam, né? Pesquisava sobre temas escolares, então das 100 pessoas, apenas 57 disseram que fazem isso, pesquisas escolares, né? Então, isso é importante a gente saber que, por exemplo, uma tabela igual essa, não é possível construir, por exemplo, um gráfico de setor, que é aquela da bolinha, porque o gráfico de setor você tem que ter 100% dos dados. Quando a gente tem esses exemplos aí, igual esse, que a gente pode marcar xizinho em mais de uma alternativa, você tem que usar ou gráfico de barras, né, que é o mais comum, ou gráfico de colunas, mas a maioria utiliza-se do gráfico de barras. Alguma dúvida nesse exercício 2 da página 14? Não, prof. Não? Então tá. Agora nós vamos ao 3. Eu vou trocar aqui minha página. Tá? Exercício 3. O exercício 3, ele pediu o seguinte, ó. Em um certo colégio, foi feita uma pesquisa estatística a respeito do meio de transporte utilizado pelos alunos no trajeto de casa até a escola. Veja os resultados na tabela a seguir. Então, eles pesquisaram lá qual é o meio de transporte que o aluno usa, né? E quantos alunos que utilizam esse meio de transporte. Na letra A, ele pede para calcular as porcentagens e anotar na coluna da direita. Então, quem está com a apostila aberta aí, viu que tem uma coluna escrito porcentagem. A Pro vai acrescentar ela aqui, ó. Porcentagem, tá? Lembrem-se, como é que eu calculo a porcentagem? Não se esqueçam, né? Como é que eu faço 165 se transformar em porcentagem? Novamente, ó, quem fez essa pesquisa utilizou um número que está quebrado aí, então todas as porcentagens darão números quebrados, tá? Então eu venho lá, ó, 165 e eu divido pelo total de alunos. O total de alunos é 642. Ao dividir 165 por 642, na minha calculadora aparece 0,257. Então, essa porcentagem aqui, eu vou deixar 26% aproximadamente, tá? Eu acho que eu vou fazer só uma continha aqui para que vocês possam ver o que eu estou fazendo. Então, ó, o que eu estou fazendo para calcular a porcentagem? A primeira lá, que foi a do ônibus, eu peguei 165 e dividi pelo total, que foi 642. A minha calculadora forneceu 0,257. Como esse terceiro número, ele foi 5 ou maior que 5, eu arredondei para 26%. Dúvidas nesse cálculo de porcentagem? Porque isso é uma coisa que vocês vão fazer bastante. Dúvidas? Não, Pro. Não. Então tá, vamos à próxima. Vou pegar 62 e vou dividir por 642. Ao dividir 62 por 642, eu encontro, vou até anotar aqui para vocês, para que a gente possa entender, né? Então, eu pego lá 62 e dividi por 642, eu encontrei 0,096, tá?
Como esse terceiro número aqui é 5 ou maior que 5, esse 0,9 tem que virar 0,10, que aí vai dar o total de 10%. Ok? Próximo, eu vou lá. 97 dividido por 642, dá 0,15, 1. Então, aqui é 15%, ok? O próximo, podem ir usando aí a calculadora de vocês. 46 dividido por 642, dá 0,071. Então, aqui é 7%. O próximo itemzinho, 5 dividido por 642. Esse até vou anotar, ó, dá assim, ó, 0,007. Como esse número aqui, ó, é maior que 5, esse 00 passa para 001, que vezes 100 dá 1%, tá? Então, tem 1% aí dos alunos que vão para a escola de moto, tá? Depois, 63 dividido por 642, 0,098. Então, 10%. E o último, 204 dividido por 642, 0,317. Então, 3,2. Lembrem-se, se quando dá tudo quebradinho, pode ser que a porcentagem passe um pouquinho de 100%. Então, vamos ver. 26, mais 25, mais 8, mais 42. Essa daqui foi uma que deu 101%. Então, algum desses aqui, que é o mais baixo, eu não vou arredondar, tá? O que eu não irei arredondar é o 9, é esse daqui, ó. Esse vai ficar 9%. Para dar 100%. E aí a gente fecha a nossa informação aqui, tá? Dúvidas no cálculo das porcentagens, pessoal? Alô, alô? Dúvidas? Não, prof. Não. Não? Então tá. Letra B. Represente essas informações em um gráfico de setores, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Vou fazer o mesmo processo que eu fiz anteriormente, tá? Eu vou selecionar aqui, ó, o tipo de transporte e o total de alunos. Não vou pegar nem a primeira linha, que tem os meios de transporte, o número de alunos, e nem a última, que tem o total. Então, peguei os tipos de transporte e selecionei quantos alunos utilizam eles. Eu vou aqui no inserir. Existem diversas opções no Excel, mas eu vou inserir o gráfico de setores, ó, tá aqui embaixo, ó. Inserir gráfico de pizza ou de rosca, que escreve aqui no Excel, mas é gráfico de setores, tá? Vou clicar aqui, ó. Então, aí nós temos várias opções, tá? Eu vou escolher, deixa eu ver, eu queria que aparecesse a legenda aqui. E aí, a gente tem uma opção, a legenda tá aqui embaixo, que a gente pode também colocar quantos são essa informação. Olha só. Aqui, ficou bonitinho. Essa eu trouxe até em porcentagem, olha que legal. Tá? Então, nós temos aí... Deixa eu tirar essas porcentagens. Então, o título do gráfico, né? Pode ser meios de transporte. Meio de transporte, tá? O gráfico ficou aí, ó. Nós conseguimos observar, né, que a grande maioria aí vai de ônibus, nós temos alguns alunos que vão de metrô, outros que utilizam o automóvel, alguns que vão de transporte escolar, um azul bem fininho que tá aqui embaixo, bem, né, eles vão de moto, tem uma grande parte também que vai a pé, tem alguns alunos que vão de bicicleta, então aí todos os meios de transporte até chegar à escola, tá? Dúvidas de como inserir o gráfico? Alô, alô? Não? Depois, na página 14, tem a letra C. Ela fala assim, ó. Por meio desses dados, podemos supor que uma porcentagem dos alunos reside nas proximidades da escola.
Que porcentagem é essa, tá? Quais desses meios de transporte que justifica o aluno morar perto da escola? Quais vocês acham são os alunos que moram perto da escola? Os que vai a pé. Os que vão a pé, muito bem, que esses, deixa eu selecionar aqui, ó, são esses 32%, muito bem. E se vocês acham que tem mais alguém que mora perto? Eu acho que bicicleta também. Vai de bicicleta? Bicicleta, muito bem. A apostila também sugere a bicicleta. Então, nós teríamos aí um total, né, mais ou menos, é claro que a gente está supondo isso, né, que 42% moram perto aí da escola, tá? São os que vão de bicicleta e os que vão a pé, tá? E na última letrinha fala assim, letra D. Você acha que essa escola está localizada em uma região de extrema carência econômica? É frequentada por estudantes de famílias abastadas? Nem uma coisa nem outra? Escreva sobre o que você considera possível supor com base nesses dados. E aí, o que vocês acham? Que são famílias ricas, que têm carência econômica, ou nem uma coisa nem outra? Acho que nenhuma coisa nem outra. Só com esse gráfico, né? Muito bem, só com esse gráfico não é possível supor isso, né? Para que nós tivéssemos essas informações, nós teríamos que pesquisar, assim, qual é a renda familiar, né? Se a casa aí, ela é uma casa grande, uma casa própria. Nós teríamos que ter outros índices para falar da condição socioeconômica dessas famílias, certo? Certo, galera? Certo. Então, Certo. ó, nós estamos estourando na aula, mas eu vou terminar o exercício 4, que ele é bem rapidinho, também já está organizado aqui, tá? O exercício 4, ele fala assim, ó, uma pesquisa feita entre crianças de até 12 anos concluiu que os alimentos mais odiados são... Aí tem a primeira lá, nata de leite, miúdos de frango, azeitona, abobrinha, pimentão, cebola e mamão. Depois ele fala assim, ó, esses resultados estão em porcentagem, tá? Organize essas informações em uma tabela e construa um gráfico que pode ter os seguintes títulos: os 5 alimentos mais odiados. Ele quer um gráfico qualquer um, ele não disse qual é o tipo, tá? Pergunto, eu posso fazer um gráfico de setor? Não, Por que não? porque as porcentagens são mais de 100%. Muito bem, certinho. Vocês querem gráfico de barra ou de colunas, então? Pode ser barra. Pode ser barra, né? Boa. Então, ó, vou selecionar os dados, tá? Os alimentos que eles odeiam e a porcentagem. Vou aqui no primeiro itemzinho e vou colocar as barrinhas, tá? Colocar um design mais bonito. Ó, tem um mais escuro, quem gosta de coisa escura aí, né? E ele pediu para que o título desse gráfico seja os 5 alimentos mais odiados. Tá? Diga. Eu pensei assim, que já que tá falando que tem que ser os 5, eu peguei os maiores valores de porcentagem e coloquei. Tá errado? Não tá errado não, Larissa, tá certo, tá? Você não colocou todos, né? Isso. Tudo bem, tá ótimo, não tem problema não. Você colocou a nata de leite, depois a azeitona, o miúdo de frango, a cebola e a abobrinha. Isso. Ah, não tem problema, tá certinho também, tá? Sem problema algum. É que aqui, como eu peguei todos os dados, eu já organizei com todos aí, certo? Gente, vou parar de compartilhar minha tela com vocês. Vou parar a gravação.